O negócio é o seguinte, seus hereges. Endeavor coloca Shigaraki pra mamar. E pra correr também. São os fatos. Lidem com eles. Aquela primeira porrada, preste atenção, chega aqui perto. Aquela primeira porrada que o Shigaraki levou foi só pra ele ficar esperto. Foi só porque o Endeavor falou assim, moleque, tu ainda tá dormindo? Aí subiu, pum! Capítulo 274 de Boku no Hero. Gente do céu, meu homem tá salvo por enquanto, graças a Deus. O Midoriya pode morrer, não tem problema não se ele perder o poder. O negócio é o Endeavor tá salvo, que é o que aconteceu nesse capítulo e que eu tô satisfeito, tá bom. A luta começa entre os dois. Começa com aquela cortina de fogo. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a luta, depois a gente parte para os pontos mais específicos. A luta começa com a cortina de fogo, já para tentar isolar o Shigaraki, já sufocar o Shigaraki de alguma forma. Eu fiquei pensando, talvez a falta de oxigênio fizesse efeito, quem sabe, né? Além pelo fato dele ter a regeneração, ele não conseguiria regenerar. A falta de oxigênio, eu acho, então talvez ele sufocasse, mas é porque também não foi tanto tempo assim, né? Cortina de fumaça pra tentar isolar o Shigaraki, não deu certo, o Shigaraki vai pra cima do Endeavor, o Endeavor já chega logo, meu amigo. Nossa, a primeira girada, eu acho que foi essa a primeira girada, não? Que distorce o enquadramento. Vou até dar uma conferida aqui de novo. Foi exatamente esse. A primeira porrada que fez ele ficar esperto, logo distorceu o quadrinho do mangá assim, ó. São exceções à regra que você não pode usar em qualquer momento. É muito legal quando é usado, mas não é pra ser usado a qualquer hora, é pra ser em momento específico como esse. Simplesmente se só aquela girada do Endeavor assim, só distorceu assim, ó, o enquadramento, a parede 4D, 3D, 5D do mangá. E foi bom que logo afundou aquele pilar, o único pilar de terra que ainda sobrou, só simplesmente afundou ele lá, só. Que mesmo assim o Shigaraki ele voou pra cima de volta e já enquanto o Endeavor lançava o fogo dele, ele tentou pegar na cara do Endeavor e na hora, filho, a mão veio assim, ó, pela direita, esquerda, sei lá, ele só simplesmente pegou aqui, meu amigo, falou pronto, já era, tá dominado. Aí que o desgraçado lança um poder novo, que é algum tipo de explosão, pareceu ser uma explosão, ou minimamente foi uma onda de choque de ar, sabe? Uma onda de ar que simplesmente fez o Endeavor voar, e depois a gente vê ele durante o capítulo que ele ficou de boa, né? Tá relativamente bem, então, mesmo que tenha sido uma explosão, foi meio que uma explosão que não foi fogo suficiente, ou uma explosão de ar que não foi forte o suficiente assim, né? Pra deixar ele nocauteado, ele continuou ainda em cena, continua ativo nesse capítulo, mas a batalha meio que termina por aí. Graças a Deus. Foi muito bom, Primeiro, foi muito bom. É que eu tô com a porra da página aberta aqui, a porra do quadrinho simplesmente distorceu. Eu fiquei, que isso, cara? Como pode? Enfim, distorceu. Teve um momento de tensão que foi o Shigaraki tentando pegar mais de uma vez, tocar no Endeavor, o Endeavor conseguindo. E essa quantidade de tensão que deixa a parada maneira, que deixa a luta maneira, porque realmente deixa a gente preocupado que, caraca, literalmente qualquer vacilo acabou. Literalmente qualquer vacilo acabou a luta, acabou o Endeavor, acabou tudo. E a luta se encerra por aí. Todo mundo pensava, eu também inclusive pensava, cogitei semana passada que talvez o Endeavor fosse perder a habilidade dele, porque o Shigaraki ele foi lá, pegou as balinhas, pegou a munição, falei, mano, foi a lógica que eu usei pra deduzir que isso fosse acontecer. O Endeavor, ele perdendo a habilidade, é uma forma de engrandecer o Shigaraki no sentido de, agora que o Shigaraki ele acordou, ele despertou, o mangá precisa fortalecer a ideia de que o Shigaraki é de fato um perigo, ele realmente veio para trazer desgraça ao mundo, e a única luz de esperança, pelo menos a maior luz de esperança que a gente tem dentro do mangá, que é o Endeavor, se extinguindo, essa luz apagando, isso seria a cereja do bolo. Se não fosse o tomate do bolo, precisa ser uma cerejinha não, pode ser o tomate do bolo em cima do bolo, que faria com que isso acontecesse, que essa sensação de perigo e desespero realmente fosse passada pra gente. Não aconteceu. Não foi a vez do Endeavor e talvez nem seja ainda no momento, né? Como eu falei, tem também os outros contrapontos, porque o Dabi ainda precisa aparecer para revelar todo o passado do Endeavor e desmoralizar ele, enfim. Todo esse papo que eu falei semana passada vai ficar para depois. Vamos logo pro que interessa aqui, para as outras coisas que aconteceram também. O Shigaraki ele pega as munições, ele já tinha visto as munições no capítulo passado ou no capítulo retrasado, acho que foi no capítulo passado mesmo. Ele pega nesse capítulo de novo, ele tá pegando nas munições e ele saca como se fosse ele já sacando a arma, mas ele pega uma das mãos. O Shigaraki ele não precisa das mãos dele agora, ele não precisa porque ele já se libertou dessas amarras, ele agora é realmente pura destruição. Só que ele pegando essa mão não pode ter sido só uma coincidência. E ao mesmo tempo em que ele pega a munição, porque se não tivesse sido mostrada a munição nesse capítulo e só tivesse mostrado no capítulo passado, olha só, tem as munições ali e ficaria meio que,
Subentendido, peraí, ele pegou a munição no capítulo passado, tá pegando essa mão aqui por algum motivo que a gente não sabe qual nesse capítulo, então o que tá acontecendo? Só que mostrou de novo a munição nesse capítulo. E logo depois mostrou a mão. A mão, até onde a gente sabe, tem aqueles buraquinhos que servem pra conectar os fios, né? Os fios que ficavam lá, né? Conectado a ele, a gente sabe como é que foi. Só que, pra essa mão se tornar uma arma, é meio que 2. A essa altura da história, a gente não precisa duvidar de que isso seja possível. Eles poderiam simplesmente pegar a mão e transformar numa arma, ou colocar a arma induzida ali, enfim. Qualquer viagem desse tipo é completamente aceitável e não tem problema nenhum acontecer. E depois que ele pega a munição e, quiçá, também a arma para usar essa munição, ele vai atrás do One for All. E para isso ele usa a habilidade Search, que é também o nome do capítulo, mas se traduzir seria procurar, que é a habilidade, que é a antiga habilidade da Ragdoll, que também aparece nesse capítulo simplesmente para fazer a referência de, olha, você esqueceu dela, mas essa habilidade era dessa garota. Então só para deixar bem cuspido na nossa cara mesmo de que era, olha, só para quem esqueceu. Tipo eu mesmo. Eu também esqueci. E essa habilidade Search, segundo ela própria, a definição dessa habilidade é o seguinte: ela consegue saber tudo sobre todo mundo que ela vê num total de 100 pessoas ao mesmo tempo, de até 100 pessoas ao mesmo tempo. A gente não viu tão claramente assim ela usando essa habilidade. Eu dei uma caçada nos capítulos antigos que ela aparece, não ficou tão claro assim ela usando essa habilidade. Posso estar errado, posso ter pulado alguma página, enfim, mas até onde eu lembro, não. Então eu acho que não ficou totalmente explicitada como funciona exatamente essa habilidade, porque uma coisa é você conseguir saber tudo sobre todos, né, num total de 100 pessoas que você esteja vendo. Só que ali naquele momento, o Shigaraki ele não estava vendo ninguém. Esse é o detalhe que talvez tenha ficado de fora ali. Eu fiquei pensando, será que ele está juntando as duas habilidades e com isso conseguindo enxergar além do que os olhos podem ver, estilo Optimus Prime falando, né? Porque ele não vê diretamente ninguém, ele só vê simplesmente pontos vitais, como se fossem pontos vitais, e com isso ele consegue identificar qual é o ponto vital diferenciado, que seria o próprio One for All. Então, uma coisa é ele conseguir saber tudo sobre todos, dentre as pessoas que ele está vendo. E outra coisa é ele conseguir de fato ver essas pessoas. Mas vou abrir essa concessão porque a gente não sabe exatamente como funcionava essa habilidade com a Ragdoll, então fica o benefício da dúvida aí a favor do Shigaraki. E aí a gente parte pro finalzinho do capítulo. O Shigaraki ele vai dar aquele pulão dele, porque além de regeneração ele obviamente vai ter super força, então ele vai lá e dá aquele pulão dele. Obviamente que isso tudo era uma desculpa, ele só realmente estava com medo de morrer nas mãos do Endeavor, todo mundo sabe disso, os hereges fiquem quietos, por favor. E ele vai atrás do Midoriya, o Midoriya ele sente isso, ele fica, cara, tá vindo atrás de mim. Já era. E ao mesmo tempo o Bakugou ele também sabe disso. E o que o Bakugou diz naquela hora é muito importante pra parte do desenvolvimento que ele tem tido ao longo desse mangá. É um desenvolvimento muito sutil, em alguns momentos tem um salto no gráfico que realmente tem um momento de desenvolvimento maior, mas essas falas sutis que ele dá pra gente, que ele mostra pra gente ao longo do mangá, são o que fazem a diferença. São os pequenos detalhes que fazem essa diferença, e nesse capítulo isso fez de novo essa diferença, porque ele também já tinha sacado. Olha só, ele tá vindo atrás de você. A gente precisa proteger você. Por mais que você também seja um herói, por mais que você também tenha que proteger outras pessoas, você precisa ser protegido agora nesse momento. Não é nenhuma questão de, olha só, você agora é uma donzela em perigo. É literalmente, olha só, você tá correndo perigo. E a gente precisa ajudar você. E com isso os dois eles vão em direção ao Shigaraki. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Puta que pariu. Não aguento isso. O intuito do Midoriya é conseguir afastar o Shigaraki da população, né? Pra tentar meio que evitar o caos, evitar dos males o pior. Porque se alguma coisa acontecer com ele, enfim, pelo menos o pessoal, a população, não vai estar correndo risco, eles vão se sentir um pouco mais livres pra conseguir lutar contra o Shigaraki longe da população normal. Só que mesmo assim, gente, por mais que o pessoal esteja indo ajudar, por mais que mais pessoas vão ajudar, porque ele diz lá, anunciando pro Endeavor, anunciando no rádio, na comunicação que eles estão tendo uns com os outros, mesmo que o pessoal vá junto, é aí que vai ser o momento. Aí que eu acho que vai ser o clímax, porque o moleque ele vai ter que ser protegido, talvez ele consiga, aliás, uma coisa, levantar essa possibilidade também. Pro Midoriya ele conseguir burlar essa habilidade, assim como eu falei lá nas semanas passadas, ele vai despertar em algum momento a habilidade da Nana, que é de flutuar. O que cogitaram, o que eu fiquei realmente pensando que é possível, é ele despertar essa habilidade agora. Porque é um momento, cara, é coisa de shonen, na verdade coisa de ficção, né? As coisas acontecerem no clímax da parada pra fazer aquela, pra causar aquele impacto. Então, realmente é muito possível dele despertar essa habilidade agora, no momento exato que ele mais precisa. E o Midoriya, na última fala
do capítulo ele diz que quer falar alguma coisa para as pessoas. Até rotei. A sensação que eu tive naquela hora era de que ele ia revelar pra todo mundo. Ele falou assim, imagina, eu fiquei pensando, a cabeça do Midoriya pensando assim, cara, não vai ter jeito. É hora de eu ter que revelar que eu tenho o One for All pra todo mundo e não vai ter jeito, agora vamos realmente agir de forma séria, vamos evitar que isso aconteça. Essa foi a sensação que eu tive. Só que eu não acho que é exatamente isso que ele vai falar. Talvez ele simplesmente bole algum plano só, vamos tentar fazer não sei o que, enfim, arme um plano qualquer, estilo Midoriya, como ele costuma fazer, né? Não acredito que ele vai soltar essa bomba assim logo de cara, até porque o próprio Shigaraki não sabe, até o momento ele não sabe, né? O Shigaraki ele não sabe exatamente que o Midoriya ele tem o One for All. Ele conseguiu identificar o One for All no meio da população, mas ele não sabe que é o Midoriya, então não teria porquê exatamente ele revelar agora pra todo mundo isso. Manteria em segredo, mas foi a sensação inicial que eu tive. Caraca, será? Eu fiquei assim, mas será que ele vai revelar pra todo mundo agora? Acho que não, difícil. Não sei se vocês tiveram também essa sensação. Agora a grande questão é, o Shigaraki ele pretende de fato pegar o One for All pra ele? Porque a gente sabe da regra do One for All, ele só pode ser passado se tiver consentimento da pessoa que tá passando. Isso é um fato. O problema é que a gente tem agora a habilidade do All for All, né, agora com o Shigaraki, que ele consegue roubar a habilidade de outras pessoas. Então se ele consegue roubar, significa que a habilidade não pode ser passada só com consentimento. E aí o contrário meio que é quase um paradoxo, né? Se uma coisa acontece, meio que quebra a regra da outra, né? Então, o que diabos vai acontecer? Eu não quero que seja uma simples explicação de, olha, o meu poder de roubo agora, ele tá mais forte. E só por isso eu vou conseguir roubar o seu poder. Eu não sei. Seria uma explicação razoável? Até seria, parcialmente convincente, mas eu queria que fosse algo um pouco mais trabalhado nesse quesito dessas regras ali. Isso é considerando se ele de fato quer pegar o One for All. Pode ser que ele nem queira pegar porque ele tá levando a munição com a mão. Então, pode ser que ele simplesmente queira tirar a habilidade do One for All. Já que o All for mesmo, né, o que tá preso, ele nunca conseguiu roubar a habilidade, essa era a habilidade que ele não conseguia ter, talvez o Shigaraki ele simplesmente queira eliminar de vez essa habilidade da existência. Será que vai acontecer isso? Semana que vem a gente vai descobrir. Galera, espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma semana. Não se esqueça, quem não é inscrito, de estar inscrito no canal para acompanhar os próximos vídeos. Vão estar aparecendo aí os 2 últimos vídeos de Boku no Hero, se você quiser continuar assistindo. E ativar também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem. Review semanal do mangá toda semana. Até a próxima. Tchau!